Graça e paz, família de Deus. Hoje o nosso devocional vai ser sobre o capítulo 5 do livro de Atos e nós vamos ver o que o Senhor pode nos ensinar e deseja nos ensinar nesse capítulo. Nós vemos aqui algumas coisas bem interessantes e que podemos refletir sobre ela e pensar naquilo que podemos absorver aqui para a nossa vida prática. Vemos no começo do capítulo muitas coisas acontecendo e a Bíblia diz que por causa de alguns sinais que aconteciam, a igreja vivia no temor do Senhor, não no medo, no temor, no respeito, reconhecendo que o Senhor era poderoso. Nós vemos aqui também que as pessoas levavam os enfermos para perto dos apóstolos para que a sombra de Pedro pudesse curá-los. Vemos também que quando eles foram presos pelos inimigos do Evangelho, o anjo do Senhor abriu as portas das prisões para que eles pudessem ir embora. Num ambiente como esse, num contexto como esse, jamais nós esperaríamos que alguma coisa pudesse dar errado. Parece que está tudo dando certo e algo errado não seria esperado. Mas de repente, mesmo o anjo tendo abrido a porta da prisão e esses homens tendo sido libertos e voltando a fazer a vontade do Senhor, os inimigos do Evangelho mandaram buscar eles novamente, trouxeram eles para o julgamento, tentavam matá-los, mas de repente se levanta Gamaliel e diz algo bem interessante. Olha, prestem bem atenção no que vocês estão fazendo. Já existiram outros que se levantaram, mas quando morreram, os seus discípulos desapareceram. Tomem cuidado, porque se não for de Deus, esses também desaparecerão. Mas se for de Deus, vocês podem estar se levantando contra Deus. Então, os homens resolveram deixar os apóstolos ir embora, no entanto, mandaram açoitá-los. E aqui chegamos a algo muito importante. Nesse contexto de que aparentemente tudo dando certo, mas ainda num ambiente de perseguição, os apóstolos se alegraram por um motivo. E não era porque a sombra de Pedro curava os enfermos, não é porque a igreja estava vivendo um contexto de temor, de respeito a Deus, não é porque o anjo tinha abrido a porta para que eles pudessem fugir. No entanto, a Bíblia diz que eles se alegraram após ter apanhado. Eles haviam sido açoitados e o texto bíblico é bem claro. Eles saíram de lá felizes porque Deus os achou digno de terem sido afligidos por amor ao Evangelho. Muitas vezes nós precisamos aprender algumas lições com algumas verdades que em alguns momentos foram escondidas ou ocultadas na mensagem do Evangelho. Os discípulos suportaram isso porque entenderam que Jesus já os tinha avisado de tudo isso. Se nós nos lembrarmos do Evangelho de João, o próprio Jesus, quando os orientou sobre as perseguições que eles iriam enfrentar, o próprio Jesus disse: "Eu vos digo isso para que vocês tenham paz em mim, porque no mundo vocês terão aflições." E quando nós somos preparados pelo Senhor, pela Tua Palavra, para o dia mau, quando Ele vier, nós certamente estaremos preparados. Esses homens estavam. Eles não se abalaram por aquilo que aconteceu, estavam sempre preparados e guiados pelo Espírito Santo para enfrentar tudo o que pudesse acontecer. As adversidades não fizeram com que eles se abatessem, pelo contrário, eles ficaram felizes em saber que Deus os achou digno de sofrer por amor ao Evangelho. É impossível termos expectativas diferentes daquele que é o Senhor do Evangelho. Não é impossível nós sermos discípulos de alguém que foi rejeitado e esperarmos sermos aplaudidos. Mesmo quando as coisas estão fluindo, muitas vezes, quando nós poderíamos pensar, mas Deus está conosco, estamos curando os enfermos, anjos estão abrindo as prisões, por que Deus permitiu que acontecesse isso? Talvez seria a pergunta da maioria de nós. Se está tudo certo, por que Deus permitiu que nós sofrêssemos esses açoites? Mas aqueles homens não pensaram assim, eles se sentiram felizes. Primeiro que eles tinham a consciência do que já estava aguardando eles. Como eu disse, é impossível você ser discípulo de alguém que foi rejeitado e esperar ser aplaudido. E eles estavam preparados para isso. E eles se acharam dignos, eles ficaram felizes por se acharem dignos de ser açoitados por amor ao Evangelho, porque eles entenderam, bom, se o nosso Senhor sofreu e nós estamos sofrendo, é porque estamos fazendo corretamente nossa lição. Se nós não estivermos fazendo a nossa lição, não estivermos fazendo aquilo que aprendemos com Jesus, nós certamente seremos aplaudidos.
Mas se estivermos fazendo aquilo que o Senhor Jesus fez, porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou, na sua palavra também no Evangelho de João, eles me rejeitaram e vão rejeitar vocês. Como nós falamos no vídeo passado, a hostilidade faz parte daqueles que anunciam a verdade no mundo, porque nós estamos na contramão do mundo. E Jesus foi rejeitado e hostilizado por causa disso. Ele anunciava algo que confrontava a situação que o mundo vivia, inclusive o mundo religioso. Jesus por isso foi hostilizado. E é impossível estarmos nessa mesma fé, nessa mesma convicção e fazendo a mesma obra e esperarmos resultados diferentes daquilo que Jesus recebeu. Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz que quando nós formos atacados por amor de Jesus, nós temos que entender que somos abençoados e que o Espírito de Deus está sobre nós. Ou seja, o Espírito está sobre nós, estamos fazendo a vontade do Senhor, estamos sendo discípulos, fazendo a obra da maneira que Ele espera e estamos recebendo a mesma hostilidade que Ele recebeu. Mas também recebemos a mesma graça que o Senhor nos prometeu e recebeu, a presença do Pai. Quando Jesus orou em João 17, Ele deixou bem claro: eu dou a eles a glória que o Senhor me deu, que é a presença de Deus sobre nossas vidas. Que essa presença esteja sobre nós, que essa glória esteja sobre nós, ao fazermos a vontade do Pai, ainda que em meio à hostilidade. Que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade e nos dê força para sermos aqueles que anunciam a mensagem, e ainda que passamos por lutas e aflições conforme o Senhor nos orientou, nós possamos ter bom ânimo, porque esse foi a orientação que recebemos do Senhor Jesus. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, que nós Te glorificamos pelo exemplo que temos através dos Seus apóstolos, através do próprio Senhor Jesus, de que fazer a vontade do Senhor nunca foi fácil e nunca será, mas que nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco. Ainda que sejamos afligidos, ainda que sejamos, ó Pai, muitas vezes atacados, e assim como aqueles homens sofreram muitas aflições, nós também estamos sujeitos a todas essas coisas. Mas isso, se nós olharmos da maneira que realmente devemos olhar, é um sinal de que estamos no caminho correto, porque estamos no caminho que é Jesus. Estamos no caminho que Jesus trilhou, que é fazer e anunciar a vontade do Deus Pai. E que nós possamos estar firmes no Senhor e abençoados pelo Senhor, seguindo a nossa jornada e o propósito que o Senhor tem para o seu povo, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama e que o Espírito do Senhor repouse sobre você quando você se dispor a obedecer à vontade do Senhor, em nome de Jesus.